Olá, pessoal, boa noite, já estamos no ar. Estou aqui com as nossas convidadas de hoje, a Caroline Brito e a doutora Vanessa Romanelli. E agora, enquanto a galera está chegando, né, de todos os cantos do mundo, vamos para os compartilhamentos da live, tá bom? Então, se vocês puderem compartilhar, nós agradecemos. Vamos lá, então. Prontinho, finalmente. Então, já quero imediatamente dar o meu boa noite, o meu acolhimento à Caroline Brito. Carol, boa noite para você, seja bem-vinda à minha casa e muito obrigado pela participação, querida. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. E eu quero dizer o mesmo à doutora Vanessa Romanelli. Boa noite, querida, seja bem-vinda à minha casa. Muito obrigado aí por ter aceitado o meu convite. Boa noite. Boa noite, Sérgio. A gente está num papo mais informal hoje, a gente vai falar sobre arte e cultura, então, sem doutora, por favor. Tá bom. Então, tá bom, Vanessa. Então, vamos lá. Eu quero dar também o meu boa noite ao pessoal que está chegando aqui, a Vera Lúcia, ao Rafael da Paixão, ao Daniel Zóia, do coletivo Pais Atípicos, que é um grupo de pais que lutam pela inclusão, no qual eu faço parte. Um beijão aí para a galera do coletivo Pais Atípicos. Bom, então agora o nosso início, né, com aquela pergunta básica para cada convidado, mas antes eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu estou com uma camiseta cinza, que a estampa não está aparecendo aí, mas ela é do Seu Madruga, do Chaves, tá? Hoje eu fiz a barba, viu? Meu óculos é retangular, cabelos grisalhos, e no fundo é um biombo branco e uma coluna. Carol, faça sua audiodescrição, por favor. Eu sou morena, tenho cabelos cacheados, uso um óculos retangular. Eu estou com uma camisa com uns desenhos assim geométricos, azul, branco. Tem uma orquídea atrás de mim, que não tem flor, são só as folhas. Muito bem. Aliás, o Rafael da Paixão, que eu mandei boa noite aqui, é seu marido, né, Carol? Isso mesmo, meu marido. Aí, Rafa, um abraço para você, então, prazer em conhecê-lo também. Vanessa, faça sua audiodescrição, então, querida. Bom, eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos longos, cacheados, ruivo, embora esteja mais castanho aqui no vídeo. Estou com a franja jogada assim um pouco no rosto, o outro lado preso. Estou usando uma blusinha cor de tijolo, alaranjada, com gola alta e os braços de fora, e atrás de mim a gente consegue ver o meu armário, assim, e um pedaço da cortina da janela. Legal, Vanessa. Obrigadão, gente. Bom, o tema de hoje, da nossa live, eu coloquei na chamada, né? Assista e descubra o que nós três temos em comum. Na verdade, o que eu quis dizer com essa frase é que o que nós temos em comum não claro, é a AME, né? A atrofia muscular espinhal, mas o que eu quis dizer realmente é que o que nós três temos em comum é a nossa paixão pela arte e pela cultura. Então, o pano de fundo hoje da live, dessa live que marca o Dia Mundial das Doenças Raras, né? Nós trouxemos, né, um tema que é de extrema importância para todo ser humano, acho que respira, que é
arte e cultura, que coincidentemente foi e é a nossa mola propulsora, aqui no meu caso, que sou artista plástico autodidata, né, embora não exerça mais essa atividade atualmente por causa do avanço da AME. Também é a mola propulsora na vida da Carol. Quem é a Carol? Ela é uma cantora lírica, né, especialista em canto barroco. Depois ela vai explicar melhor para a gente. E ela integra a Orquestra Barroca da Unirio. E no caso da Vanessa, né, qual a ligação dela com a arte e com a cultura? A Vanessa é bióloga, né, geneticista, doutora em genética pela USP, é palestrante e atriz, e já atuou em teatro e televisão. Bom, eu já falei muito, tá? Já as protagonistas aqui hoje são vocês, e eu quero, então, agora que a Carol acrescente mais alguma coisa, né, alguma informação a respeito de você, Carol, para quem ainda não te conhece. Vamos lá, então. A bola está com você. Vamos lá. Eu sou cantora lírica, eu fiz bacharel em canto lírico na Faculdade Santa Marcelina, aqui em São Paulo. Eu estudo canto barroco na Escola de Música do Estado de São Paulo, a EMESP Tom Jobim. Eu canto na Orquestra Barroca da Unirio também. E... é isso. A Carol é modesta, tá, gente? Vocês vão ver, se ela der uma palhinha aqui pra gente, vocês vão ver a capacidade vocal que ela tem. É impressionante. E ela não vai sair daqui hoje sem cantar. Ô, Carol, eu já quero perguntar para você, o que é canto lírico, mulher? O que significa ser uma cantora lírica e barroca? Explica pra gente. Bom, quando a gente fala canto lírico, acho que é mais fácil para as pessoas entenderem que é o canto, a ópera, né? O pessoal já lembra da ópera, né? É um canto bem específico, né? Da ópera, mas a gente não canta só ópera, né? É a música que se cantava na igreja, que se cantava para os reis e rainhas da época, né? Esse tipo de música. E o canto barroco é o repertório, na verdade, desse período que eu estudo, né? É o período barroco, né? Do século XVII. Então, a gente estuda a música desse período e a gente tenta reproduzir e entender como aquela música era feita. A gente usa os instrumentos, as réplicas dos instrumentos da época, e através dos tratados que tem escrito, a gente tenta entender mais ou menos como que era aquela música e tenta reproduzir, né? Eu gosto muito dessa música, desse período, eu acho que, na verdade, acho que esse período me escolheu, é muito, para o meu tipo de voz, se encaixa muito bem. O repertório é um repertório, assim, tem muita coisa para voz leve e ágil, que é o meu caso, né? Voz leve e ágil. Então, o repertório é muito rico nesse sentido. E, por exemplo, o repertório que a gente mais conhece, que é do romantismo, que são os compositores Verdi, Puccini, né? Que é isso que o pessoal tem mais na cabeça. Já é para uma voz mais densa, né? Uma voz mais... nesse tipo de repertório. Então, por isso que eu escolhi o repertório do período barroco. Entendi. A mulher já começou dando uma aula aqui, né, Vanessa? Não, total. E quando ela fala que é de voz leve, ágil, vocês vão entender um pouquinho a hora que, né, soltar o vídeo da Carol cantando. Porque realmente, assim, é impressionante. Eu não estou falando aqui porque a Carol está com a gente, nem porque ela é minha amiga, mas realmente é uma voz de uma agilidade, uma precisão que não tem como não se apaixonar. É impressionante, vocês vão ver daqui a pouco. Agora eu quero saber
né? As pessoas querem saber quem é a Vanessa Romanelli Tavares, ou Vanessa Tavares Romanelli. Vanessa Romanelli só tá bom, né? Ah, Bom, então, Sérgio, você fez, né, uma super apresentação aí de nós duas. E aí, contar que diferente da Carol, né, o meu caminho para as artes, ele foi indireto, vamos dizer assim. Então, não foi a minha escolha de formação, né, eu não cheguei a cursar, eu nem me julgo atriz, né, eu sou uma atriz amadora, mas os caminhos, eu posso dizer assim, que os caminhos da vida me levaram a isso. Então, logo que eu virei cadeirante, né, lá por volta dos 17, 18 anos, eu conheci uma galera que, putz, sou apaixonada por eles agora, pessoal lá da Oficina dos Menestréis, e a partir disso é que eu comecei a realmente me envolver com teatro. Eu já tinha feito coral, teatro de coisa assim, de se juntar com o pessoal da rua e fazer teatro caseiro, sabe? Mas eu acho que a minha primeira experiência mesmo, assim, com uma direção profissional, com músicos profissionais e etc., foi realmente com a Oficina dos Menestréis, lá por volta dos meus 18 anos. E lá eu conheci uma galera super diversa, né? Muitos cadeirantes, assim como nós três, mas com coisas diferentes, né? A maioria que sofreu um acidente, então tem uma lesão medular. Poucas pessoas com uma doença rara, como é o nosso caso, né? Mas tinham pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, os andantes, né? Que a gente fala, porque aí, para quem não conhece esse termo, né? É aquela coisa, se eu disser que eles são normais, eu estou indiretamente dizendo que eu sou anormal. Então, se eu sou cadeirante, eles são andantes, né? Então, eu acho que a partir daí é que a gente foi construindo, né? Eu participei de 7 espetáculos. A partir de então, surgiram alguns convites para eu participar de um teste para uma novela. Então, eu cheguei a estrear no Viver a Vida, que foi uma novela da TV Globo, em 2010. E, a partir de então, vieram outros convites. Eu fiz Repórter por um Dia, apresentação noturna do Teleton. Então, assim, foi uma série de trabalhos que decorreram daquela primeira experiência no teatro. E eu sou completamente apaixonada por isso, eu morro de saudades de estar no palco. A hora que a gente acabar esse tempo aí de pandemia, acho que com certeza todo mundo não vê a hora de se juntar num palco e ter, acho que aquela energia, né, Carol, dos bastidores, da plateia, porque é muito diferente do que a gente está vivendo agora, né? realmente, realmente. Antes da gente se aprofundar mais aí no tema de arte e cultura, que é o eixo central do nosso encontro de hoje, eu não posso deixar de perguntar, né, apenas como aqui abriu um parênteses, né, então, até mesmo por causa da data de hoje, né? A Carol, você é cadeirante desde que idade, Carol? Dá uma resumida para a gente. Desde os 11 anos. E o diagnóstico da AME tipo 3 veio quando? O diagnóstico veio mais tarde. Assim, com 5 anos, eu já tive o diagnóstico, né? Eu demorei, na verdade, para ter o diagnóstico, porque na época era um pouco complicado, né? Mas eu nasci, eu caminhava, mas aí eu caía muito. Aí a minha avó, né, que cuidava de mim, já ficava meio assim, por que ela tá caindo tanto, né? E aí minha avó me levou em vários e vários médicos. E aí quando eu tinha 5 anos, eu fiz a biópsia, né? Porque na época nem se falava em DNA, nada. Eu fiz a biópsia e o diagnóstico foi para a AME. Depois, pela ACD, eu fui fazer o DNA, não me lembro mais ou menos quantos anos eu tinha, não sei se uns 10. E aí eu tive o DNA comprovando que eu tenho AME, né? Ô, Sérgio, se você me permite, né, fazer um comentário em cima aí dessa descrição da Carol, já que a gente está no dia, né, mundial das doenças raras, é importante a gente dizer que, assim, esse caminho, essa jornada das doenças raras, ela mudou muito ao longo dos anos, né?
Então, com todos os avanços, inclusive, da tecnologia, hoje em dia a gente pode ter acesso a exames genéticos que tornam o diagnóstico de alguma dessas doenças raras muito mais fáceis. Obviamente, quando você tem um encaminhamento direcionado daqueles sintomas que a pessoa apresenta, né? E olha que eu e a Carol nem somos tão velhos assim, gente, mas na nossa época não era possível, né, de fazer esse diagnóstico molecular, assim como para você também, né, Sérgio? Então, a minha história nesse sentido é muito parecida com a da Carol, né? A gente foi diagnosticada, eu não sei, eu fui diagnosticada com 7 anos, mas através de um exame que chama eletroneuromiografia, um exame chatinho de fazer, mas hoje em dia a gente já consegue fazer um diagnóstico mais certeiro da AMI com um teste molecular, né? Que eu só fui ter acesso quando eu tinha 15 anos de idade. Então, é importante a gente contar aqui para o pessoal, afinal de contas, a gente escolheu, né, esse tema da live para mostrar também essas oportunidades de lazer, essa inclusão da pessoa com deficiência, da pessoa com doença rara em arte e cultura, né, para não ficar falando só da doença, mas a gente tem aqui um papel educacional também, né? Sim, com certeza, Vanessa. Eu quero explorar um pouquinho mais a doutora Vanessa agora, rapidamente. Me fala assim, quando que uma doença pode ser classificada como rara, que é o caso da AMI que nós temos. Tá. Bom, então, a Organização Mundial da Saúde, ela define como doença rara aquela que está presente em até 65 pessoas entre 100 mil indivíduos, tá? Traduzindo esses números, seria mais ou menos 1,3 pessoas, é que não existe 1,3 pessoas, né? Então, acho meio estranho falar assim, mas 1,3 pessoas em 2 mil indivíduos. Então, essa é a definição de doença rara, tá? Se você pensar a AMI a gente diz que ela tem uma incidência, né, entre os nascidos vivos de uma pessoa a cada 6 mil, e aí varia. Tem literatura que traz uma pessoa a cada 6 mil pessoas nascidas vivas, ou uma pessoa a cada 10 mil indivíduos nascidos vivos, tá? Então, assim, é menor ainda do que essa definição inicial de doenças raras, né? Então, a AMI, com certeza, está dentro dessa classificação das doenças raras. E foi muito interessante que esses dias eu estava até estudando, né, por que surgiu essa definição da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Eu não me lembro o ano exato, eu acho que foi em 1983, depois eu posso fazer uma correção aqui para vocês, qualquer coisa, mas foi justamente para se criarem programas de incentivo para que as farmacêuticas pudessem começar a estudar, começar a abrir um mercado voltado ao tratamento de doenças raras, porque até então ninguém queria estudar, ninguém queria entrar nesse mercado, porque eram poucas pessoas, né? Agora, aquilo, pouca gente, quando a gente está falando de uma doença rara aqui, e a gente olha elas em cenários isolados. Agora, se a gente juntar todo mundo, pra você ter uma ideia, aqui no Brasil, a gente tem 13 milhões de pessoas com alguma condição rara. Então, é muita gente. E aí, aquele jargão, né, que a gente sempre escuta, juntos somos mais fortes. É por causa exatamente disso. Né? As doenças isoladas são poucas, mas se a gente juntar todas as condições raras, dá muita gente. Sim, sim. É um universo, né? É um universo... Uhum. E muitas dessas doenças não tem muita literatura, né, Vanessa? Não tem, como a Carol compartilhou conosco ela falou sobre o diagnóstico, né? Quantos anos ela se tornou cadeirante, no seu caso, você andava antes? Andava. Eu andei, eu comecei a usar cadeira de rodas quando eu tinha 17 anos, só que eu ainda conseguia dar uns passinhos. E eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu andei mesmo até 22 anos. Aí eu parei de vez, e aí continuei com a cadeira. Mas, assim, eu sou cadeirante desde os 17, e embora muita gente não entenda essa frase, e eu acho que vocês dois vão concordar comigo, a cadeira de rodas foi meu passo para a liberdade depois que eu aceitei, né? Porque
eu já estava... eu já me sentia presa por conta da minha limitação, da minha deficiência, em muitas coisas. Eu já não conseguia fazer muitas coisas. Então, quando eu comecei a usar a cadeira de rodas, eu comecei a ter mais liberdade, mais autonomia, mais capacidade de me inserir no meio social. Obviamente que hoje a gente tem um cenário muito diferente, né? A gente tem as perspectivas aí dos tratamentos farmacológicos, né, dos remédios, que eles não prometem a cura da AME, mas eles prometem uma melhora significativa e até um bloqueio dessa progressão da doença, e que, se Deus quiser, no futuro a gente não vai precisar ouvir isso de que a cadeira de rodas foi libertadora, né? Mas eu acho que para o nosso contexto serve, né, Carol? Com certeza. Com certeza. O esforço que a gente tem que fazer para andar, assim, é muito, muito intenso, né? Então, quando você está na cadeira de rodas, você sente um alívio, né, até. Não, e fora que não dava, entendeu? Eu comecei a deixar, eu não ia mais no shopping com as minhas amigas, e aí você se sente excluída, porque tá todo mundo indo e você não vai, né? Pô, eu comecei a ter dificuldade de andar quando eu tinha 15 anos. Então, é toda aquela fase de turminha da escola, e você fica completamente isolada disso, né? Então, eu acho que daí, quando eu entrei na faculdade, que eu já tinha, né, essa autonomia com a cadeira de rodas, foi outro universo, né? Aí eu acho que a gente até se desenvolve como pessoa, né, com essa nova perspectiva. Então, e como o formato, né, das minhas lives é realmente um bate-papo espontâneo, descontraído, e eu estou vendo aqui que muita gente que está nos acompanhando não me conhece. Então, eu quero compartilhar rapidamente um pouquinho da minha história. No meu caso, né, eu tenho 53 anos, eu nunca andei, né? E aí, só que a suspeita sempre foi de paralisia cerebral, né? O pessoal achava que a minha deficiência era derivada de um parto complicado que a minha mãe teve. E somente com 35 anos de idade, é que eu ouvi pela primeira vez, né, a nomenclatura atrofia muscular espinhal. E provavelmente eu era classificado, né? Eu fui já na época como tipo 2. E o diagnóstico genético veio com 40 e poucos anos, né? Eu já estava casado com a Elisângela, quando nós decidimos ter um filho. Foi isso que motivou, né, a pesquisa genética. Minha esposa fez o exame. Também, no caso dela, né, deu tudo ok. E, claro, no meu caso, então, veio a comprovação de que eu tenho a tipo 2. E aí, né, 2 anos depois disso, nasceu a nossa filha Lavínia. E, bom, essa parte de biologia nem quero entrar, porque já é compromisso, mas também não é o propósito do nosso encontro de hoje. E agora, passando sobre a arte e a cultura, né, o poder que a arte tem de transformar as pessoas, não sei se vocês concordam comigo, o poder que a arte, assim como o esporte, né, tem de incluir, é uma baita ferramenta de inclusão social, né? E eu comecei a pintar quadros depois de um tempo que na verdade, eu comecei pintando camiseta, né? A minha formação é na área de marketing, tá? Eu sou formado em gestão de marketing. Então, mas o que trouxe o sustento para a minha família, né? Pagar despesas, pagar aluguel, foi a pintura. Então, eu consegui transformar, né, um hobby realmente numa fonte de renda e me profissionalizei. E esse é o resumo da minha história. Tá? Eu quero perguntar agora para a Carol. Carol, quando você descobriu que você
Porque o canto lírico e o canto barroco, né, é difícil, um jovem gostar, né, a ponto de se profissionalizar, de estudar. Como é que foi o início para você? O início, desde que eu me conheço por gente, eu gosto de cantar. Sempre, sempre. Eu cantava em todo lugar. Eu ia para a CD fazer fisioterapia, o caminho eu ia cantando. Eu cantava no ônibus, eu cantava em qualquer lugar, eu estava cantando. Porque cantar para mim era a minha diversão. Era como uma brincadeira, né? Então, se eu estava cantando é porque eu estava brincando. E eu sempre cantei de tudo, qualquer tipo de música. A minha família sempre gostou de ouvir música. Qualquer música que tocasse no rádio, eu cantava. Cantava na igreja, cantava em qualquer lugar. Estava sempre cantando. E no ensino médio, né, na minha época era colégio, a minha professora de física, ela via que eu cantava e a gente fazia reuniões e tinha teatro na escola e a gente fazia abertura com música. Então, ela via que eu gostava muito de cantar, né? E aí ela falou assim para mim, por que você não vai estudar música, não vai estudar canto, se você gosta tanto? Porque acho que ela percebeu que com física eu não teria futuro, né? Não sei, assim, não sei por que ela falou isso para mim, né? E ela falou, não, vai estudar, tem uma escola aqui numa cidade do lado de Santo André, São Caetano, né? Tem uma escola de música lá que é super boa, Fundação das Artes, chama. Então vai estudar lá. Eu falei assim, então tá bom, então eu vou. Assim, né? E aí eu fui estudar, estudei lá 5 anos, e lá só tinha canto lírico, não tinha outro tipo de canto. Aí eu perguntei assim, o que tem de canto? Aí, tem canto lírico. Então tá bom. Eu nem sabia o que era. Eu gostava de cantar, e era o curso que tinha na escola. Então, tudo bem, vai esse mesmo. O que é? Não sei o que é. Vamos lá ver o que é, né? O importante é cantar. E foi assim que eu comecei a estudar, e lá a gente começa aprendendo todo o repertório de cada período, né? E quando chegou no período barroco, eu nunca mais quis sair, né? Do repertório desse período. Então, fiquei ali, até hoje. Que interessante, viu? Que interessante. E você, Vanessa, gostava de brincar de teatro quando era criança? Sim, como eu comentei, eu e minha irmã, a minha avó falava, o meu avô, na verdade, ele sempre falava, Delfina, essas meninas vão ser artistas, Delfina, ele falava assim o tempo todo, porque eu e minha irmã, a gente pegava as coisas no quarto da minha avó, boi, na agulha de tricô, pegava o que tivesse na frente, e a gente ficava encenando o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu era sempre a Dona Benta e a minha irmã era Emília, porque ela era uma palhaça, né, então saía dando cambalhota e tal. E a gente gostava muito. Aqui no prédio, a gente chegou a escrever mesmo uma peça, coisa de criança, né? Uma peça sobre o Natal. Juntamos algumas pessoas aqui do prédio e a gente encenou para o prédio inteiro a peça. E eu me lembro até que eu andava na época e eu terminei a peça tomando um capote no chão, gente, na hora de agradecer. Mas tudo bem, né? Acontece. E gostava muito. Acampamento de escola, então, né, envolvimento no coral na escola. E o teatro veio, assim, acho que como um presente, né? Porque até então, Sérgio, eu não conhecia outros cadeirantes, tá? O teatro veio bem assim na minha vida. Eu tava numa balada, eu sempre fui muito baladeira, e eu encontrei pela primeira vez na vida outros 3 cadeirantes na balada. Então eu falei, gente, que incrível, porque eu era doida para ver mais gente como eu, porque às vezes a gente se sente um ET, né? Porque as pessoas vêm, elas falam, nossa, você tá aqui, que legal. E, não é bem por aí, né? A gente realmente se diverte também. Então, eu achei muito bacana de encontrar outros 3 cadeirantes. Eles me convidaram para assistir uma peça. Na época, eles estavam em cartaz com o Noturno Cadeirantes e eu acabei não indo. E aí, olha como é o destino, né? Eu fui numa loja, acho que um ano depois,
comprar uma cadeira de rodas para mim, e a gerente da loja era uma das atrizes do teatro, a Tabata Compre, e ela me convidou para assistir já o segundo espetáculo daquela turma. Não, você tem que ir, você tem que ir. Aí eu fui assistir. Eles estavam em cartaz com Good Morning São Paulo. Então, uma peça super alto astral, é como se fosse uma rádio contando várias histórias do dia a dia de São Paulo e tal. Nossa, gente, a hora que acabou aquela peça, assim, eu juro, eu tava em estado de choque, eu tava em êxtase. Eu falei, eu quero fazer parte disso. Cadê o diretor? E aí, logo no final, eles me apresentaram para o diretor, conversei com ele e falou, olha, vem aí amanhã que a gente está ensaiando o nosso terceiro musical, o Vale Encantado Mix. E aí fui e comecei a fazer parte, nunca mais parei. Nesse daí eu encenei a Mônica, né? Era um personagem, assim, o teatro da Oficina dos Menestréis é sempre um teatro do jogar junto. É um teatro muito de equipe, né? Raramente uma peça tem um protagonista, é muito do junto. E aí eu encenava a Mônica, fui aprendendo, depois fiz a Chapeuzinho Vermelho, aí em seguida a gente montou outro espetáculo, Banquete da Vida, fiz Maria Madalena, e assim foi indo, gente. Teve muita história aí para contar. Que legal, Vanessa. Vocês viram que a minha esposa acabou de passar aqui, eu comentei até com a Carol que o estilo das minhas lives é bem assim, a vida como ela é. Tá? Então pode ser que daqui a pouco pode vir a minha cachorra, pode vir a minha filha, porque tem que ser assim, né? Live é isso aí. Me fala uma coisa, como é que vocês duas se conheceram? E aí, Carol, quem conta? Bom, vou contar o meu lado da história, ela conta o dela. Tá bom. Pela Tabata, né, também, que eu acabei de falar, ela me colocou para começar a trabalhar com feira de tecnologias assistivas para pessoa com deficiência, né? Para quem não sabe o que é isso, todos os recursos que podem ajudar a gente, né? No caso, cadeira de rodas, que foi onde eu comecei a trabalhar. E aí eu estava nessa loja, né, fazendo uma feira grande que tem aqui em São Paulo, que chama Reatec, sobre esses produtos. E a Tabata chegou para mim e falou, olha, eu acabei de conhecer uma menina que tem AME, assim como você, atrofia muscular espinhal, você precisa conhecer ela. Porque eu nunca tinha conhecido ninguém com o mesmo diagnóstico que eu. E eu tinha, acho que 17, 18 anos já naquela época, né? Então, aí veio a Carol, aí não desgruda nunca mais, né? A gente fala que a gente é irmã de alma. Ela é a minha irmã inteligente. E ela é a minha irmã talentosa. E aí vocês se completam, né? Que legal. Tá tudo certo. Eu também. Cabelo cacheado a gente já tem, né, Carol? A genética tá aqui, ó. É verdade. Eu também não conhecia ninguém com AME também. Ninguém, assim. Eu falei, nossa, sério? Existe? Porque parecia que não existia mais ninguém como a gente. Gente, parece brincadeira, mas assim, se for pensar no quanto a tecnologia evolui, a gente tá velha, porque naquela época não tinha Facebook, não tinha... Nossa, tô parecendo muito velha falando isso, mas não tinha como você contactar as pessoas com essa facilidade e essa agilidade que você tem hoje. Das associações criarem páginas... Oi? Imagina no meu tempo, então, na minha época. Exato! Eu fiquei chocada que você só teve um diagnóstico com 40 e tantos anos. E, Sérgio, isso é muito a verdade, né? Fazendo um parênteses aí, as pessoas com doenças raras, elas chegam a demorar 7 anos para ter um diagnóstico. Elas passam por 2 ou 3 diagnósticos errados até ter uma conclusão definitiva. E você é a prova viva disso. Eu acabei de fazer um post lá na minha página exatamente sobre essa jornada do paciente. Tá aí você que não me deixa mentir, sabe? Então, quem nasceu, não sei, ouso dizer, sei lá, de 10, 5 anos para cá, não sei exatamente, eu acho que tem muita sorte de toda essa interação que a internet propicia, embora tenha os lados negativos também, né? Mas foi assim que Carol entrou na minha vida. Que legal. Você sabe que eu esqueci de comentar quando eu estava resumindo a minha história, que aquele exame genético que eu fiz, coincidentemente,
é onde você trabalha hoje, Vanessa, que é o Genoma da USP. Eu encerrei meu trabalho lá já, Sérgio. Ah, é? Ainda tenho, eu terminei meu pós-doutorado ano passado lá. Entendi. E óbvio que, assim, eu digo encerrei, mas, nossa, ainda tem artigo para publicar e as colaborações continuam, né? Mas agora eu estou em outra empreitada. Legal. Ó, vou abrir parênteses aqui. O meu amigo lá de BH falou que as minhas lives só valem se a Lavínia der o ar da graça. Então, Rodrigo, no final, ela veio aqui falar um tchau para vocês, tá? Carol e Vanessa, voltando a falar sobre inclusão e arte, eu comentei, né, agora há pouco, né, do poder da arte e também do esporte, o poder dessa ferramenta como meio de inclusão, saúde mental, qualidade de vida, para todos os tipos de pessoas, né, inclusive para pessoas com deficiência. Então, eu quero que a Vanessa, depois da Carol, complemente essa minha reflexão e nos traga também experiências em relação aí, né, a arte e a inclusão, um link, fazer um link entre esses dois assuntos aí fascinantes. Sérgio, acho que eu quero começar aí divagando, né? Se é que eu posso chamar assim, uma frase que eu gosto muito de Ferreira Goulart, a gente até comentou disso, né, antes da nossa live, que é: a arte existe porque a vida não basta. E, eu acho que ela traduz exatamente o que a gente que está imerso nesse mundo da arte sente. Porque, eu não sei, para mim, a arte te permite ser tantas coisas, a arte te permite mostrar tantas facetas, se desinibir de tantas crenças, de tantos estereótipos que existem na sociedade. Na arte, você pode ser, e você pode ser o que você quiser, você pode criar, você pode se soltar, não existe o certo e o errado, né? Então, eu vou te dar um exemplo de uma situação que eu vivi que me marcou muito. Quando eu interpretei a Miss Jane, na Mansão de Miss Jane Mix, em 2010, foi a primeira temporada que nós fizemos dessa peça, eu era uma velhinha surda. Então, todo aquele processo de encontrar o personagem é uma delícia e faz você entrar naquilo, né? Então, pra você ter uma ideia, minha mãe tá aqui que não me deixa mentir. Eu já estava estudando na USP, eu vinha do caminho da USP até a minha casa, que assim, ó, demora mais ou menos uma hora e meia, eu vinha procurando vozes para velha. E vinha fazendo aquelas vozes de maneira que eu conseguisse manter, porque não é fácil manter, ainda mais pra gente que tem um comprometimento respiratório. A Carol nem fala, né, Carol? Porque você tem uma capacidade respiratória absurda. Mas eu e Sérgio, a gente sabe que, pô, é difícil manter às vezes, né? E eu vinha, às vezes, de vidro aberto, e a minha mãe falava: Vanessa, não me mata de vergonha, olha o motoqueiro aí do lado. Então, foi um processo, assim, muito gostoso de descobrir, depois de ensaiar maquiagem em casa. E quando eu entrava no palco, eu me sentia a própria velha, sabe? De você já entrar nessa brincadeira, de entrar no personagem. Então, eu acho que é isso que eu gosto tanto na arte, é isso que faz com que a arte tenha um alcance infinito para uma diversidade de pessoas. E entrando na questão da inclusão, eu gosto muito também, embora a gente não possa generalizar, porque a gente sabe que tem diversos grupos, né, de teatro, de arte, de canto, que trabalham de uma forma específica, mas eu gosto muito como o nosso diretor, o Deto Montenegro, conduzia aquele trabalho. Ele falava que ele não estava lá para fazer inclusão nenhuma, que ele não estava lá para sentir pena de ninguém e que ninguém lá era coitadinho. Ele tirava arte da cadeira de rodas, palavras dele. Então, assim, a questão de tirar arte da cadeira de rodas, né? Então, ele usava, por exemplo, a roda da cadeira num efeito de luz e sombra, que era muito a característica da Oficina dos Menestréis, para projetar e daquela roda ele tirar uma cena, sabe? Então, isso é que era muito bacana. Chegava no fim da peça,
qualquer pessoa que assistia era unânime em dizer: a cadeira de rodas se tornou parte do cenário. Ela era uma composição da peça. Ninguém estava lá olhando a cadeira por si só, a pessoa com deficiência. Então, a arte te proporciona isso, sabe? Integrar de forma artística o ser humano. Que, a gente é uma diversidade enorme, sabe? A gente tem pessoas loiras, morenas, ruivas, altas, magras, gordas, negros, brancos, pessoas com deficiência e sem deficiência, né? Eu acho que a gente anseia muito o dia em que um ator que interprete um cadeirante seja um cadeirante de verdade. Porque eu tenho certeza que existem milhares de cadeirantes que são atores, que estão ali para vivenciar aquele papel, mas que às vezes não têm oportunidade pela sua deficiência, né? Então, não vou me estender mais, senão eu falo muito. Vou deixar com a Carol agora, né, Carol? Antes de passar para a Carol, tem uma frase também do Nietzsche, que eu gosto muito, que tem também tudo a ver com a frase do Ferreira Goulart, né, que você citou, que é: temos a arte para não morrer da verdade, né? É muito interessante. Carol, arte e inclusão, não só para você, eu quero que você fale, né, dessa importância para você, a sua inclusão, enfim, mas também num todo, né? Assim, para a sociedade e também para as pessoas com deficiência. Para mim, a música, ela é o que me desafia todos os dias e me motiva, porque parece que é fácil, né? Mas o cantor lírico, ele estuda todos os dias e muitas horas, né? Ele estuda todos os dias e muitas horas. E se a gente fica uma semana sem estudar, por exemplo, a gente já regride. Bom, tudo na vida, né? Se a gente para, a gente regride. Mas é muito perceptível isso. Então, é ela que me desafia, a música está sempre me desafiando a tentar fazer melhor, me motivando a sair da minha casa para fazer aquilo que eu gosto, e passando por todas as barreiras que a gente tem que passar para poder chegar até o local de ensaio, né? Que são muitas barreiras, né? A gente não sabe quantos buracos na calçada a gente vai ter que passar, a gente não sabe se o elevador da estação vai estar funcionando, a gente não sabe se o cara do Uber vai ajudar. Então, assim, sair de casa dá medo. Mas se a gente não faz isso, a gente vive eternamente em quarentena, né? Porque o que as pessoas estão vivendo hoje, né? É o que a pessoa com deficiência é obrigado, né, a viver, né? É que a gente luta o tempo todo para não ficar em quarentena, né? Mas isso é o que acaba sendo imposto para a gente. E a gente luta por isso, para chegar lá e fazer o que gosta. E não é só a parte da música, não, fazer música e cantar. Não, é você conviver com as pessoas, é você ter histórias com as pessoas, você está integrado, né, no ambiente, né, com as pessoas, né, e isso é importante, né, você cria histórias e aí você tem uma vida, né, agora eu tenho uma vida, né. Eu acho legal, desculpa, você quer terminar, Carol? Não, pode falar. É bacana essa última coisa que você falou, porque se hoje eu tô aqui falando numa live com vocês tranquilamente, eu acho que eu devo muito isso ao teatro. Então, pra vocês terem uma ideia, eu acho que antes do teatro, eu era uma pessoa que eu não dava nem bom dia para os outros, de tão tímida que eu era. Então, na escola, todo mundo achava que eu era mal-humorada, ou que, sei lá, eu não olhava para as pessoas, eu tinha vergonha, sabe? Então, entrar para o teatro e começar a fazer tudo aquilo, conhecer outras pessoas como eu, interagir, descobrir que eu podia tocar minha própria cadeira sozinha, coisa que na época eu não me dava conta que eu podia,
porque eu vivia com todo mundo me empurrando. Então, assim, é uma série de coisas que te fazem se descobrir, né? Acho que por isso que todo mundo devia vivenciar uma experiência artística. A gente realmente se transforma, a arte realmente transforma as pessoas, né? Muito legal, gente. O relato de vocês olha, vem ao encontro do que eu penso, do que eu sinto e de que muitas pessoas também pensam e sentem e gostaria de expressar, viu? Eu quero agora abrir aquele espaço para a interação com o público, tá? Que eu sempre valorizo a participação do público. E o Rodrigo, né, que é lá de BH, de Belo Horizonte, quem gostaria de responder essa pergunta sobre a representatividade que ele acredita, e eu também, Rodrigo, acredito que tem uma relação forte com a inclusão. Você se sente, nós, né? Nós, no caso, nós três aqui, acho que a pergunta se a gente se sente representado na grande mídia. O que vocês acham? E quando aparece uma pessoa com deficiência, é sempre naquele contexto, agora eu estou acrescentando, tá? Aquele contexto de sensacionalismo ou de coitadismo, né? O que vocês acham em relação a isso? Vanessa, Carol? Quer começar? Eu não me sinto representada, mas posso falar tanto assim da grande mídia, né? Eu posso falar assim da minha área, né? Cantora lírica cadeirante. Eu só conheço uma professora de música, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É a única cantora lírica cadeirante que eu conheço. E eu, né? Só, não conheço mais ninguém. Mas será que é porque não tem? Eu acho que com certeza tem. Mas é que tem muitas barreiras, né, para acessibilidade, né? Por exemplo, num teatro, você tem acessibilidade para o público, mas eu, como artista, eu não tenho acessibilidade num camarim, por exemplo, para mim, né? Eu não tenho acessibilidade, isso nos grandes teatros, né? Porque parece que já tem um pré-conceito de que a pessoa com deficiência não vai ser artista, né? Porque se não tem um camarim, não tem um acesso ao palco, né, que seja decente, então acho que é porque já tem um preconceito de que a pessoa com deficiência não pode ser artista, né? Então, você tocou num ponto interessante, né, Carol? Porque eu sempre falo que a sociedade, que a pessoa com deficiência, ela é vista de uma forma muito passiva pela sociedade, né? A gente é sempre o aluno, o paciente, mas a gente nunca é o professor, nunca é o médico. Por que não? Né? É cultural. É histórico, é um contexto histórico isso, sabe? O mundo já mudou faz muito tempo, só que as pessoas ainda não perceberam, né? Hoje em dia eu posso te falar de pelo menos 3 médicos que têm deficiência, sabe? Que são formados e ainda assim a gente tem um preconceito, nossa, mas você é cadeirante e vai fazer medicina? Como que você vai fazer residência? Como que você vai operar alguém? Então, assim, né, eu não vou discorrer aqui sobre todos os pormenores, porque, né, não cabe na live. Mas é exatamente o que você está colocando. Será que a hora que esse monte de artistas, de cantor, der a cara para bater, esses teatros não vão ser obrigados a se adaptarem? Né? Acho que a gente não pode pensar desse jeito, não tem acesso. Se a gente pensar na representatividade da mídia, eu aqui em casa, a gente assiste muita televisão, assim, principalmente filme. E essa semana aconteceu um fato interessante. Passaram 2 filmes seguidos com cadeirante. Um foi aquele Intocáveis e o outro Como Eu Era Antes de Você. Super polêmico, por sinal, né? E os 2 com cadeirantes. Aí eu falei, gente, será que alguma coisa pelo Dia das Doenças Raras? Eu falei, não pode ser, é a grande mídia, eles iam pensar nisso. Aí eu fui ver que não, era milionários, não sei o que lá. Então, era só porque os 2 cadeirantes eram milionários, né?
Agora, se você pensar exatamente o que o Sérgio falou, né? É muito difícil você ter um cadeirante num contexto que não seja levantar a bandeira para a deficiência, né? Se você for ver mesmo, a novela da qual eu participei era uma novela que realmente falou sobre a deficiência, né? E aí teve a participação de uma série de outros cadeirantes, além do meu personagem, que era a Camila. Agora, existiram outras novelas, outras oportunidades, onde o próprio ator andante era que interpretava o cadeirante, como o exemplo, por exemplo, do Antônio Fagundes, que fez um editor, né? Ele tinha uma livraria e usava cadeira de rodas, enfim, acho que eu não vou lembrar os nomes agora dos personagens todos e dos atores todos, mas eu me lembro, assim, de uma série de personagens que, sim, usavam cadeira ou que, em algum momento, tiveram uma deficiência temporária e que não eram atores, de fato, com deficiência, né? E aí me remete, só fazer mais esse ganchinho, tem uma minissérie muito bacana que se chama Glee. Essa foi a primeira minissérie, eu não sei se vocês assistiram, uma minissérie sobre canto, né? Um time, é uma equipe de coral de uma escola bem típica americana, né? High school, né? E tal. E tem um cadeirante. Esse cadeirante fica todas as temporadas. Ele é, né? Se eu não me engano, ele não é um ator cadeirante, mas a gente tem ali a representatividade sem falar sobre o tema, sem levantar a bandeira da deficiência, mas o personagem tá ali. Isso é muito legal. Legal, Carol. Legal, Carol e Vanessa. O Luiz Delfino Cardia, ele é produtor cultural, curador também lá da Associação de Moradores e Empreendedores do Brooklyn, aí de São Paulo. E ele está parabenizando, né, a live. Valeu, querido. Um abraço para você, Delfino, saudades, viu? Dizendo que vocês têm um ótimo astral e inteligência. E a pergunta dele, como é unir a arte e o mundo acadêmico? Eu acho que essa pergunta é mais para a Vanessa, né? Ou então para a Carol também, porque no caso da Carol, ela é bacharel em canto lírico, né? Então também né? Inicialmente eu tinha entendido que a pergunta era só para a Vanessa, mas não, é para as duas. Vamos lá. Bom, eu vou falar então primeiro, Carol. Eu confesso, Luiz, que no momento eu tive que parar um pouco o teatro. Acho que quando eu estava no final do meu doutorado, eu não consegui mais conciliar as duas coisas, porque era ensaio aos finais de semana, e você tem que, né, estudar os textos, você tem que buscar o personagem, você tem que ir atrás de figurino, né? Então tem uma série de coisas assim que realmente eu não estava sentindo que eu ia conseguir me dedicar o quanto eu gostaria para continuar seguindo com a atividade. Mas eu procurei manter aquelas apresentações esporádicas, né, de espetáculos que a gente já tinha montado e que, porventura, vinha um convite por parte da produção para a gente participar de uma apresentação específica. Agora, teve um fato muito curioso, que foi quando eu estava fazendo meu mestrado. Então, quando eu prestei a minha prova de mestrado para entrar lá na pós-graduação da USP, foi bem na estreia, se eu não me engano, putz, agora eu estou na dúvida se era Banquete do Brasil ou Banquete da Vida ou Filhos do Brasil. E aí eu me lembro de ter levado a apostila de resumo que eu tinha feito para a coxia. E aí eu ensaiava o texto com o pessoal, e enquanto a galera descansava e a gente tinha o nosso break, eu ia lá e estudava para a prova da pós-graduação, que ia ser no dia seguinte. Então, aquele dia, assim, para mim, acho que foi o auge. E teve uma outra situação que eu dava monitoria para a turma de medicina do HC, e a gente tinha monitoria na parte da manhã para meia turma e na parte da tarde para meia turma. Na hora do almoço, eu saí para ir fazer o teste na Globo para novela, fui fazer o teste, peguei um Uber, fui fazer o teste e voltei para o segundo período da aula. Então, é complicado, mas a gente era jovem, né? Dava conta. Carol? O músico, ele está sempre estudando, né? Ele estuda o tempo inteiro. Ele pesquisa, ele está estudando sempre, né?
A faculdade que eu fiz e a escola que eu estudo hoje, né, elas são adaptadas, né, elas têm banheiro acessível, tem elevador, eu tive sorte nessa parte, né, os ambientes eram todos acessíveis. O complicado para mim é chegar aos lugares, né? Isso é bem complicado, sempre foi. Como conseguir um transporte para ir até a faculdade, né? Como conseguir um transporte... também esqueci de falar, eu cantei no Coral Jovem do estado de São Paulo por 3 anos também. Tinha que pegar trem, tinha que pegar táxi, uma parte de táxi, outra parte de trem, de metrô. Então, acho que essa parte da locomoção é a parte mais complicada, assim. Mas os ambientes eram todos adaptados e, assim, a gente está sempre estudando, o músico estuda o tempo todo. Bom, nisso, então, nem se fale, né? Aí mais na parte acadêmica do que na parte artística, né, Carol? Agora eu dei um tempinho na parte artística que não estava dando para conciliar, e com a pandemia não dá nem para pensar nisso, né, gente? Os atores, músicos estão sofrendo, né, nesse contexto, assim como uma série de outras pessoas. Ô, Carol, meu amigo Flávio Tadeu Verdun, que é um terapeuta transpessoal, que já participou aqui de live comigo, inclusive o Delfino, que é do Brooklyn, aí também já participou. Ele está perguntando se você já pensou em criar um coral só de cadeirantes. Olha, nunca. Nunca quero ver achar cadeirante que canta que nem você, hein, Carol? Mas eu nunca pensei, mas seria muito legal, porque deu uma boa ideia. Porque o canto, ele traz benefícios, assim, para a saúde imensos, porque a gente trabalha muito a parte respiratória. Viu, Carol? Essa é a minha próxima pergunta, inclusive, viu? Pode continuar aí que eu já encaixo, já. Os exercícios que a gente usa para o canto, né, que seria ótimo para todos os cadeirantes fazer, são os exercícios de fisioterapia respiratória, né? São os mesmos exercícios, né? Que a gente faz todos os dias, né? E eu já tive uma experiência de ficar um tempo sem cantar, né? Teve um ano da minha vida que eu me mudei, eu fui morar no Rio de Janeiro. Então, eu fiquei 1 ano sem cantar, sem parada mesmo. E eu fui fazer o teste de função pulmonar, e deu que estava um pouco abaixo do normal, né, esse exame. E, bom, tudo bem. Eu voltei depois de 1 ano, só que quando eu voltei, eu já estava, assim, num período totalmente diferente. Eu estava cantando muito, assim, intensamente, os ensaios, fazendo várias apresentações, e eu repeti o exame na mesma máquina, com o mesmo médico, e deu, assim, muito acima do normal, estava muito melhor a minha capacidade respiratória. E o médico nem acreditou, ele falou, bom, a gente vai ter que repetir de novo, porque não pode ter uma mudança tão grande de um ano para o outro, né? E ele falou, não, é isso mesmo. Aí ele falou, continua fazendo o que você está fazendo, porque está ótimo, né? Então, assim, você usar o corpo, ele responde, né? Quando você está usando o corpo, ele acaba respondendo. Eu sei, cada um tem as suas limitações, né? Mas quando a gente fica sem trabalhar, a tendência é piorar, né? Quando a gente está trabalhando, a gente está lutando, né? A gente está sempre lutando. Então, é claro, eu fazia esses exercícios não pensando na minha saúde, nunca fiz pensando em saúde. Eu fazia porque faz parte do canto fazer, né? E acabei que eu fui beneficiada, né? Interessante isso que você falou, viu? Porque realmente a maioria das pessoas acho que relaciona de uma forma errônea, né?
para cantar precisa ter pulmão. E a atrofia muscular, né, compromete a nossa capacidade respiratória. E essa informação que você trouxe, agora, a partir da sua experiência, é de muita relevância, porque você acabou de quebrar um mito, né? Um tabu aí que é completamente errado. Gente, nesse momento, agora eu queria compartilhar um pouco do talento das duas com vocês. E eu estou aqui rezando para dar certo o compartilhamento. E eu estou vendo que a tela está preta aí do lado, é isso? Está preta? Então, peraí que eu tenho que dar um jeito aqui. É a lei de Murphy, eu sabia que isso ia acontecer. É a lei de Murphy. Peraí, que nós já passamos de 1 hora de bate-papo. Por mim, eu ficava até as 2 da manhã, mas também eu não vou judiar aí das nossas convidadas, né? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Será que eu vou ter que ir no link do YouTube? Peraí, galera. Enquanto eu procuro aqui, eu quero que a Vanessa e a Carol nos tragam, então, mais uma reflexão em relação a como que projetos de arte e cultura, na opinião de vocês, podem ser ampliados para públicos diversos, tá? E expandir a diversidade de pessoas, né, em qualquer área cultural, incluindo as pessoas com deficiência. Enquanto a Vanessa ou a Carol nos traz aí uma reflexão sobre esse tópico, eu vou buscar aqui no YouTube para a gente compartilhar. Quem vai falar primeiro sobre isso? Posso compartilhar, acho que um pouquinho da experiência que eu vivi, tá? E aí, realmente, acho que eu fui uma telespectadora de tudo isso, porque o grande mérito realmente é do Deto Montenegro, e eu acho fantástico o jeito como ele fez essa adaptação, né? A metodologia da Oficina dos Menestréis, ela foi criada, ela foi desenhada para que qualquer pessoa, independente da formação, da atuação profissional dela, fosse capaz de exercer uma atividade artística, uma vez por semana, para que todo mundo tivesse acesso a uma atividade artística, né? E aí ele conheceu, né, uma menina cadeirante. Você quer passar o vídeo primeiro, Sérgio? Não, desculpa, escapou o play aqui, perdão, querida. Pode continuar, daqui a pouco coloco. E aí ele conheceu uma menina cadeirante e disso tudo surgiu a ideia, né? De, poxa, se o treinamento da gente é voltado para que qualquer um, né, exerça uma atividade artística, esse qualquer um tem que incluir pessoas com deficiência. E foi aí, então, que ele decidiu montar o primeiro grupo. Nesse primeiro momento, ele tinha só cadeirantes no grupo, ainda não tinham pessoas com deficiência visual e nem com deficiência auditiva. E deu super certo a experiência. E depois disso ele expandiu para um grupo com pessoas com autismo, que ele chamou de AUT, um grupo com crianças com síndrome de Down, que ele chamou de Projeto UP, e ele também expandiu para pessoas com mais de 60 anos, que ele chamou de Projeto Maturidade. Então, cara, é para você ver que basta querer, basta se desvincular daquele monte de estereótipo, daquele medo de, eu não conheço, então porque eu não conheço, eu não vou fazer. Porque eu não conheço, eu não vou buscar aprender. Então, ele se desvinculou de tudo isso e foi trabalhar com um público que era completamente novo para ele. E deu super certo. A gente tem uma peça que é super famosa, super clássica, de Oswaldo Montenegro, que escreveu Noturno, e o Deto tem, então, a versão Andantes e a versão Noturno Cadeirantes. E ele fala que o que os cadeirantes conseguem fazer, a beleza do Noturno Cadeirantes, Noturno Andante nenhum faz. Assim como a beleza do Noturno Andante, Noturno Cadeirante nenhum faz. Então, cada um na sua singularidade, sabe? E isso é muito legal. Sim. E o legal é tudo junto e misturado, né, Vanessa? Exato.
Só complementando, né? Eu sempre defendi que tudo deve ser feito com pessoas com deficiência e não para pessoas com deficiência. Evidentemente que tem determinadas situações que tem outra proposta, né? Então, ok, para estudo, algum estudo científico. Agora, arte e cultura é com pessoas com deficiência, e não para pessoas com deficiência. Carol, você quer complementar a nossa reflexão aí sobre isso? Eu estava pensando aqui, por exemplo, na Unirio, esse projeto que vocês vão assistir agora, essa ópera que a gente fez lá na Unirio, eu acho muito legal, por exemplo, para a inclusão, porque eles abrem o edital para fazer a ópera para as pessoas ali da comunidade, né? Para todo mundo poder participar, né? Então, você inclui todo mundo, as pessoas da faculdade e as pessoas que moram ali por perto também para poder participar, né? E quando eu fiz essa ópera, o Salazar, René Salazar, que era um estudante, né, ali da Unirio, ele fez a montagem, o cenário, e ele incluiu a roda da minha cadeira de rodas no cenário que é pastoral em que a ópera ocorre, né? Então, ele conseguiu unir os dois mundos, assim, e integrar todo mundo, né? Eu não fiquei, assim, perdida no meio, né, do cenário, né? Ele conseguiu unir, né? Integrado, né? Ficou integrado. Exatamente, ficou, assim, uma arte muito bonita, né? O trabalho que ele fez, né? Oi. Não, acho que quando você, por exemplo, a música clássica, né, a gente acha que é muito elitizado, né, que está muito distante, mas acho que o trabalho de você trazer a pessoa até o teatro, você levar a pessoa para conhecer, é um aprendizado enorme, enorme, sabe? Pega as pessoas com deficiência, leva para o teatro, mostra, isso cria uma curiosidade, uma vontade de fazer. Sim, é verdade. Sabe que quando eu comecei a pintar quadro, Carol, o meu pai começou a levar meus quadros minhas pinturas numa avenida que ampara ao ar livre, né, também com o objetivo de vender, claro, porque a gente já estava vivendo da arte, e com a pintura também. Na época, inclusive era mais, né? A pintura sempre foi distante, né? Das classes sociais menos favorecidas. Então, o fato dele estar numa marginal, ao ar livre, com um monte de quadro a óleo, com pinturas acadêmicas, isso trouxe a população mais simples, que nunca tinha ido numa exposição, deu oportunidade para essas pessoas conhecerem de perto. Foi muito legal, sabe? Exatamente. Vamos assistir, então, aqui. Eu vou colocar um pedacinho, depois você fala sobre esse espetáculo, tá? E me fala aí como é que está o áudio, vai. Me dá um feedback sobre o áudio. Dá para ouvir? Lindo, hein? Lindo mesmo. Me fala um pouquinho sobre esse espetáculo aí. Essa ópera chama Acis e Galatea,
é do compositor Handel, do período barroco. A gente fez com a Orquestra Barroca da Unirio, né? Que são os instrumentos que a gente usa a réplica, né? Daquele período. E a gente que fez aprendeu a fazer maquiagem, a gente aprende a fazer tudo na ópera, né? São ensaios muito longos, muitos meses de ensaio, mas é uma delícia. Lindo mesmo, viu? Lindo mesmo. Agora aguenta aí que eu vou pegar o vídeo da Vanessa. Quando acabar a pandemia, tem que te ver ao vivo, né, Carol? Acho que não tem... O vídeo não mostra um terço da sua potência vocal. Por favor, quando acabar a pandemia, gente, enchem os teatros, por favor. O artista precisa... Quando acabar a pandemia, hein, gente? Que fique registrado. Isso, quando acabar, é para todo mundo lotar os teatros, por favor. Faz muita falta. Me fala aí. Eu vou aumentar o volume aqui. Está aparecendo aí, gente? Está aparecendo, né? Então, agora é a Vanessa no espetáculo A Mansão de Miss Jane. É isso, Vanessa? Isso mesmo, Sérgio. Eu tô com uma atriz que chama Caroline Narra nessa cena. Então, vamos lá. Me fala como é que tá o áudio. Tá bom. Nossos dias por aqui estão contados. Eu nunca vou conseguir o dinheiro dos impostos atrasados a tempo. E ainda tem essa história de shopping center. Eu não vou aguentar ver essa casa sendo demolida. Se ao menos Moura estivesse por aqui. Oh, gente, nós vamos dar um jeito. Foi uma dor no peito. Caiu duro pra... Entendido? Nós vamos à luta. Isso eu concordo, Conchita. São todos os filhos Agora vamos voltar para o ensaio de vocês, que eu estou preparando um lanchinho para todos. Ai, dona Gente, como eu parei de comer carne, pra mim pode ser um sanduba de alface. Ai, tá bom, vai mais, que gracinha. Muito legal, muito legal. Me fala uma coisa, o que é essa versão do Kiss aí encerrando o espetáculo? Então, foram paródias, né, em cima de rocks conhecidos. E a história da mansão de Miss Jane é uma viúva, que é a Miss Jane, né, que é quem eu interpreto, que ela mora numa casa que é assombrada por diversos personagens de lendas urbanas, filmes de terror. Então tem o Fred Krueger, tem a loira do banheiro, tem o Chuck. Só que a Miss Jane não enxerga esses personagens, né? Quem enxerga é a governanta dela, que é a Conchita. E depois que o esposo da Miss Jane faleceu, o Mourão, ela fica com muitas dívidas e ela está prestes a perder a casa. Então, a Conchita e os personagens dessas lendas urbanas, desses filmes de terror, eles se juntam num plano para ajudar a Miss Jane a salvar a mansão. Então, é muito bacana. E ela é surda, ela faz um monte de atrapalhada. Tem o Thriller adaptado do Michael Jackson para versão cadeirantes. Assim, é fantástico. Eu ficava lá na coxinha querendo fazer o Thriller e eu não podia, porque eu era velhinha. Então, não era uma cena que eu podia fazer. Muito legal. Ó, nós estamos já 1h e 20 minutos conversando. Eu vou, então, agora para os encaminhamentos finais. A minha filha veio aqui, ó, agora. Olha ela aqui, ó. Oi! Ela veio também para ouvir a Carol cantar no finalzinho. Então, antes de passar para a Carol, a minha filha acha que está no TikTok, vocês viram? Ela não para de dançar. Vanessa, antes de passar para a Carol, querida, muito obrigado. Obrigado mesmo, adorei.
Espero que esse tenha sido o primeiro de outros encontros que a gente ainda vai promover. E encerra do jeito que você quiser, Vanessa. Olha, eu quero dizer que talvez tenha gente aí com deficiência assistindo essa live e que pense, poxa, eu nunca pensei em fazer arte, ou eu acho que não é para mim, porque ou eu não tenho talento, ou porque eu não tenho movimentação necessária. Tenta. Eu vou dizer isso, não desista, vai. Eu acho que a última coisa que vai acontecer é você se arrepender. Porque dá para ver, acho que nos meus olhos, nos da Carol, no seu, Sérgio, quando fala de artes plásticas, que a gente é completamente apaixonado por isso, então não tem como tentar seguir esse caminho, seja de forma profissional ou seja de forma amadora. Verdade, Vanessa, verdade mesmo. Olha, muito obrigado, parabéns, querida. Parabéns. Obrigada a você pelo convite, Sérgio. Carol, encerra do jeito que você quiser. Muito obrigado. Ó, canta. Mas antes de cantar, encerra do jeito que você quiser também. Obrigado, querido. Parabéns, Carol. Obrigada. Eu agradeço muito o convite. Eu também falo a mesma coisa que a Vanessa, né? Tenta, porque vale a pena. A gente passa por problemas, por medos, para poder conseguir fazer o que a gente gosta, mas no final, a satisfação, né, de você ver o trabalho e sentir o trabalho bem feito, vale muito a pena, vale muito a pena mesmo. E quando a gente vai em frente, eu não sei, Deus coloca as pessoas assim para te ajudar e para te amparar, e você consegue chegar até onde você tem que chegar. Eu tô com um problema aqui para cantar, porque eu moro em apartamento, né? E já passou das 10. Fecha tudo aí, fecha a porta, fecha a janela. Carol, uma palhinha. Carol, mudo aqui. Sérgio, põe mudo para não atrapalhar o som dela. Tá, deixa eu mudar aqui. Bom, eu vou cantar, então, uma frase, por causa do horário, mas eu vou cantar em homenagem ao Sérgio, porque eu sei que ele gosta dessa música. Não vou cantar música barroca, mas vou cantar uma música para o Sérgio. Então pode ir. Vamos lá. Vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò su nave per mare, che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò. Muito bem! Não dá, cara! Olha o que você faz com a gente! Ai, Jesus! Sabe, Carol? Foda, menina! Desculpa a palavra! Carol, se eu tivesse lembrado antes de que a nossa live ia passar das 10 horas, eu tinha pedido para você abrir a live, não encerrar. Também acho, Sérgio! Vacilou! Meu Deus do céu! Gente! Obrigada. Lindo, sensacional. E esse Maravilhoso! Parabéns, ó, minha filha adorou aqui, viu? Obrigada, linda! Essa foi a 35ª edição do Manifesta. Bravíssimo, Carol, bravíssimo. Querido, obrigado, que eu adoro essa música, você acertou em cheio, tá? E dessa forma, então, nós encerramos o programa de hoje com esses talentos raros, Caroline Brito e Vanessa Romanelli. Um beijo no coração de vocês e obrigado para todo mundo que participou conosco. Tchau! Tchau, galera!
Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.